Olá, muito boa noite. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa. Muito bem-vindo ao nosso programa Bíblia e a Família. E eu quero de imediato convidar a você e a sua família para nós fazermos esta oração inicial. Nosso Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Queremos te agradecer por este momento, por esta oportunidade de estar mais Sim, uma sim. vez diante do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Nos abençoe nesta noite. Bendito Abençoe cada Deus. família, cada um dos teus filhos que estão Em assistindo nome de esta Jesus. programação. Para a glória do teu nome, nós Sim, oramos Senhor. em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estamos com o programa Bíblia e a Família, esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E é sempre muito bom estarmos juntos neste programa para aprender da palavra do Senhor nosso Deus. E nesta noite, uma noite tão especial, em que nós temos um convidado especial, o evangelista Enoque Ribeiro, é um dos nossos líderes aqui da nossa igreja em Santa Rita, e com muito prazer quero apresentá-lo, porque é uma honra sempre tê-lo em nossa programação. Evangelista Enoque Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Paz do Senhor, irmão Josimar. Estamos Amém. felizes por participar de mais de uma programação onde procuraremos assim alcançar de forma especial o público, né? Que o nome do Senhor seja glorificado e também o povo de Deus seja abençoado com esta programação. Muito bom. Queremos já de imediato mandar um abraço para o nosso pastor, o pastor Djalma Silva, sua muito digna esposa, a irmã Givanete, nossos líderes aqui na nossa igreja. Mandar um forte abraço para esse casal tão abençoado, que nos abençoa tanto. E para esta noite nós temos um desafio até mesmo. Nós iremos tratar a respeito de um assunto, talvez no modo geral, pouco falado, pouco discutido em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Nós queremos nessa noite falar sobre a terceira idade. A terceira idade. E o evangelista Enoque Ribeiro se propôs a nos ajudar, à luz da palavra de Deus, a entender o que seria essa terceira idade, quais são os seus desafios e como manter, ainda na terceira idade, manter-se frutífero na obra de Deus. Então esse assunto promete muito, e cabe a nós aqui termos a atenção, coração voltados para a palavra de Deus e aprender a respeito desse assunto. E antes de nós fazermos a primeira pergunta e ouvir a respeito da terceira idade pelo nosso evangelista, queremos fazer menção a respeito desse canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, e quero te pedir encarecidamente, envie, compartilhe este vídeo agora com um irmão, com alguém da sua família, para um grupo do WhatsApp da sua família, para que mais vidas, mais famílias possam ser alcançadas por esta programação pela palavra de Deus. Tá certo? Evangelista Enoque Ribeiro, nós temos hoje esse desafio, esse assunto da terceira idade, pouco discutido, pouco pregado, mas é um assunto de suma importância no quesito família, porque Exatamente. todas as famílias, podemos assim dizer que em todas as famílias tem alguém que está nessa Nessa faixa etária, terceira né? idade. E eu quero tomar um texto, evangelista, bem rapidinho, e eu já quero lançar a primeira pergunta. Livro dos Salmos, no Salmos 90, o versículo 9, o versículo 10, 11 e o 12, diz assim: Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós Nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E também quero ler um outro verso do Salmo 71. Salmo 71, verso de número 9.
Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Evangelista Enoque Ribeiro, eu já lanço essa primeira pergunta para o senhor. O que é a terceira idade à luz da palavra de Deus? Irmão Josimar, a terceira idade, à luz da palavra de Deus, a gente pode sim encontrar esse termo exatamente quando Moisés fala, o texto que o senhor acabou de ler, no Salmos 90, parando no versículo 10, quando diz que a duração da vida, Moisés, usado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que a duração da vida seria de 70 anos. Mas alguns, na sua robustez, na sua saúde, no seu dinamismo, poderia até chegar aos 80. Sim. Mas o melhor deles, caso um resultado aí, uma soma, seria de enfado e canseiro. Bem verdade que no contexto brasileiro, o homem, ele parece-me que vive há cerca de 72 anos. Sim. A mulher vive um pouco mais. Sim. As mulheres vivem um pouco mais. Naturalmente, podemos relativar isso até a questão Do cuidado. do cuidado. Ela com se si cuida mesmo. mais, né? O homem se Exatamente. cuida menos, né? Perfeito. Mas à luz da Bíblia, no caso, à luz da Bíblia, a terceira idade é exatamente o fato de uma pessoa viver bem e, como disse o texto, produzindo bem, em comunhão com Deus, vai ter realmente uma vida, uma terceira idade, uma vida que muitas pessoas chamam de idoso, né? É a velhice, mas gostaria melhor de tratar o termo terceira idade, porque se a gente olhar direitinho, dentro do contexto bíblico, é uma das melhores idades. Ok. Uma das melhores idades. Muito bom. E é bem notório isso. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando foi ali chamado por Deus, Moisés tinha 80 anos, se não me falha a memória. 80 anos quando ele estava no deserto. Quando ele estava no deserto. Na sua atividade, liderando o povo, pastoreando. O gado do sogro. Sim. E com disposição tão alta, tão grande, que até ele teve a questão, o chamado de Deus para descer ao Egito. Sim. E resgatar o povo de Deus do Egito. Do Egito, sim. E bem verdade que tem uma explicação ali, irmão Josimar, que o próprio Deus, quando o mandou, quando o enviou, disse assim, você vai apenas na personificação, na pessoa, no lado humano, mas quem vai fazer a obra sou eu. Eu estarei tirando meu povo com braço forte, com uma mão forte e braço estendido. Então, mas se a gente considerar o texto, a questão, a vida de Moisés com 80 anos, realmente é uma disposição tremenda. Uma disposição tremenda. E fica muito claro naquele texto, naquela guerra contra, eu não lembro agora, contra os amalequitas, que Moisés estendia as mãos. Sim. E o povo tinha vitória. Quando as mãos de Moisés fraquejavam, baixavam. Até mesmo aí já é um prenúncio da sua velhice, né? Ali já tinha o quê? Já tinha mais aproximadamente 100 anos, né? Porque ele já tinha descido ao Egito com 80. Sim. E quando subiu, esse texto aí, esse evento aconteceu mais ou menos no meio da caminhada. Eles estavam chegando, os amalequitas, né? Sim. Então, isso aí já tinha uns 20 anos de caminhada. E Moisés estava com seus 100 anos, aproximadamente. Sim. Não é preciso, não. Mas aproximadamente. Essa logística era uma boa idade. E teve que ter ajuda de Ur e Arão para suspender o braço dele até que
o povo de Deus tivesse vitória. Sim, verdade. E faz-me lembrar também, a respeito nessa idade, é Caleb. Caleb, Caleb na sua idade lá, que oi, provavelmente era mais ou menos a idade de Moisés, sim, né? e ele vai fazer o pedido para Josué, dizendo assim, me dê a minha herança. Foi há anos atrás. Eu tenho a mesma força De conquistar, de de trabalhar, de conquistar, fazer e algo. já numa idade essa de 80. Isso aí a gente já pode, de verdade que esse contexto o que eu vou chamar aqui seria uma resposta que nós vamos abordar lá na frente. Sim, Como viver uma velhice, uma olha boa só. terceira idade, mas eu não vou Sim. me estender muito porque Sim, a vai gente ser lá vai chegar o lá. terceiro tópico, né? Uhum. Terceiro tópico. Mas a gente vai ver o seguinte, tem um segredo Que benção. para se viver uma terceira idade bem, lógico, que nós vamos responder no finalzinho dessa programação. Muito bem, muito bem. Esta aí, a terceira idade. Eu acredito que você que está nos assistindo, talvez tenha alguém que está nessa terceira idade e ainda servo de Deus. Esses dias eu até me encontrei com um irmão, estava na casa dele fazendo o grupo familiar e ele estava, eu não lembro agora mais a idade dele, mas já está bem avançada idade, com problemas de saúde, mas com um sorriso estampado, Sorriso estampado. com a força nos seus limites, mas na sua força, glorificando a Deus. E aquilo me chamou a atenção, meu Deus do céu. Na minha vida ministerial, irmão Josimar, a gente trabalha com congregações, dirige uma congregação, e a gente se depara com esse momento, assim, momentos ímpares na nossa vida. Eu me lembro de hoje, quando nós estávamos preparando esse texto, e me lembrei muito de uma saudosa irmã, Rosalina. Eu creio que muitos irmãos que estarão assistindo, participando desse momento, que será alcançado, vai lembrar, ali no distrito de Várzea Nova. Nós fomos, assim quando os grupos familiares foi aberto aqui em Santa Rita, nós fomos dirigir um grupo na casa dela com o intuito de alimentá-la na fé. Sim. Ela com seu já 80 para lá, muito velhinha, mas era diferente. Sim. Nós éramos alimentados pela fé que aquela mulher tinha. Ela cantava louvores, ela adorava a Deus, ela citava textos bíblicos e, por cima de tudo, ainda cheia do Espírito Santo. Ela falava em mistério com Deus, falava em línguas estranhas. Coisa linda. Era uma idosa que tinha realmente um dinamismo na fé, na vida espiritual. Então, força, assim, um dinamismo na vida Sim. espiritual realmente só depende mesmo da comunhão com Da Deus. comunhão. E isso fica muito claro quando o próprio apóstolo Paulo dizendo que mesmo que o nosso exterior se corrompa, né, se diminui, o nosso interior se renova. Há um renovo aí. Porque o nosso interior ele não depende do lado físico. Perfeito. Porque na vida secular nós vamos encontrar muitos jovens idosos Jovens velhos, jovens Velhos. idosos. Sim. e muitos idosos jovens. Isso aí a gente vivencia diuturnamente no meio do povo de Deus e até também no convívio, Sim. na questão de cidade, bairro, né, Exatamente. rua. E falando de igreja ministerialmente, né? Falando de igreja ministerialmente. Nós temos casos aqui, né? De Nós temos obreiros. idosos que parece que tem um dinamismo de um jovem, Exato, com todo mas também nós vigor temos jovens que têm o dinamismo de um idoso. de um idoso. É verdade, é verdade. Irmão Enoque fez me lembrar o Jesus falando a respeito dessa terceira idade, ele falou algo com Pedro, não foi? Foi. Ele, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, ele diz: Eu lhe digo a verdade,
Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, Pedro, Simão, entenderás ou estenderás as mãos a outros, estenderás as mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Aí diz aí no texto, Jesus disse isso para informá-los de que tipo de morte poderia glorificar a Deus. Então, aí ele diz, siga-me. Siga-me. Chama, vem Pedro, porque pertinho de mim você vai ter uma vida melhor. Sim. Mesmo idoso poderá ter uma vida melhor, mesmo com suas limitações. Muito bem, muito bem. Eu acredito que você tem alguém assim na sua casa. Eu lembro-me do meu avô, por parte de pai, na sua maior idade, né? Na sua idade, ele sempre aguerrido, sempre com aquela disposição de querer estar na igreja, de estar na casa de Deus, mesmo sem saber ler, mas lutava para ouvir e decorar os versículos que outras pessoas liam, e aquilo era extraordinário. O meu avô, por parte de mãe, que até hoje está ali com seus quase 90 anos, está ali lutando contra o seu corpo, mas está ali, com fé, firme. Isso Me é lembro bom. também de meu pai, Olha irmão só. Nelson Ribeiro. Ele é um idoso, faleceu com 92 anos. 92 anos, mas até teve a sua lucidez até os 90. Sim. E sempre citando textos, uma Olha experiência só. que eu tinha do meu pai, irmão Josimar, era a questão de, quando nós levávamos ele ao médico, ele fazia questão de fazer 3 perguntas ao médico. O senhor já é crente em Jesus? Coisa linda. Se o médico respondesse que não, ele respondia, ele tinha uma palavra acima: o senhor precisa ser crente em Jesus para ir para o céu, ter os pecados perdoados e ir para o céu. Se a pessoa dissesse, se dizia que era crente, já é batizado nas águas? E a terceira pergunta, você já é batizado com o Espírito Santo? Quer dizer, ele tinha um fervor. Sim. Enquanto tinha lucidez de até os 90 anos, podia andava assim, mesmo com dificuldade, mas andava. Mas ele tem essa preocupação de evangelizar, de fazer algo, de falar de Jesus. Até mesmo no consultório médico. Até mesmo no consultório médico. Está cumprindo, né? Ainda na velhice darás frutos. Produzirão frutos. Muito bem, muito bem. Evangelista Enoque, quais são as limitações da terceira idade, olhando à luz da Bíblia? À luz da Bíblia. Irmão Josimar, as limitações da terceira idade, vocês vão condizer comigo, quem está vivenciando hoje, realmente pode viver isso, pode confirmar isso, são muitas. Muitas limitações que o idoso realmente ele tem a atravessar. Primeiro, limitações sociais. Limitações sociais, ok. Ele vai realmente, em muitos casos, existem muitos casos de que o idoso é desprezado, é rejeitado, não se trata bem, sabe, Sim. do idoso. Os parentes, realmente, isso até é um assunto que a gente poderia, aí, não sei, outra oportunidade, explorar um pouco a questão da ação dos familiares quanto ao idoso. Porque nós temos aí o Estatuto do Idoso, né? Sim, que precisa ser visto. Mas a primeira limitação social. Realmente ele fica mais isolado. Sim. E em muitos casos fica lá no último quarto da casa. E outros acham ainda pior, agem pior. Faz um quartinho lá no fundo do quintal para deixar o idoso lá à vontade. Quer dizer, as programações familiares já são realmente descartadas, já são descartados. Não faz questão de trazer para perto.
E em outros casos já coloca no asilo, né? que se chama, né? E lá mal visita, enfim. Sim. Então, limitação social. Uhum. Limitações econômicas. Limitações Interessante econômicas. que limitações econômicas. Davi, no Salmo 71, no versículo 9, o texto que o senhor leu, Eu li, é isso. que eu li. Ele diz: não me rejeite no tempo da velhice, não me desampares quando for acabando as minhas forças. Então, limitação econômica, a gente vai vendo e física, econômica e física, não é? Ele vai vendo que o idoso ele vai perdendo, às vezes o valor monetário dele, ele já não tem mais domínio, ele já não mais controla, Sim. ele já não sabe mais nem quanto ele recebe, enfim, Sim. as limitações econômicas são terríveis. E isso realmente machuca muito mais o idoso, por motivo que os parentes às vezes não encaixam, não tratam o idoso como deve ser tratado, né? Limitações físicas, a gente já deu um toque, mas inclusive o sábio, escrevendo o Eclesiastes, né? Ele vai tratar um pouquinho assim acerca das limitações físicas do idoso. Ele vai lembrar, por exemplo, o texto de Eclesiastes 12, do 2 ao 7, ele diz que, lembra, o versículo primeiro diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho nele contentamento. Por que ele falou isso, sabe? Porque ele via um pouco lá na frente, ele olhou o futuro, disse: olha, minha vida está realmente já declinando. E aí ele começou a falar: antes que eu escureça o sol e a lua e as estrelas, e tornem as nuvens, vir as nuvens depois da chuva. Quer dizer, escureça o sol, escureça o sol, fala da diminuição da visão, né? Exato, Quer dizer, hoje a gente já vê, bem verdade que hoje a gente vê crianças já usando correção visual. Sim. Mas é comum, mesmo com a correção visual, quando vai chegando aí de uma certa idade, o grau vai aumentando, Exatamente. enfim, vai vendo cada vez menor, né? Inclusive eu estava lendo um texto de uma história sobre John Wesley. Sim. Ele com 82 anos, faleceu com 82 anos, e ele antes de falecer, 86 anos, antes de falecer ele disse: a minha visão está decaída, e agora eu me sinto que envelheci. A minha visão está decaída, e de modo que não consigo ler pequenas letras, a menos que sob uma forte luz. Ele diz outra frase: minha força também está deteriorada. Frases do John Wesley, né? Um evangelista da Idade Média que fez aí proezas através do Evangelho. E uma terceira frase dele foi: a minha memória de nomes. Sim, ele já não mais recordava nomes que estavam por perto dele. Então, as limitações físicas. E o pregador Eclesiastes, ele fala do sol escurecer, a lua e as estrelas, pode se referir-se à questão da primavera, o melhor da vida, a prosperidade da vida, foram embora. Não tem mais como voltar. E ainda podem fazer alusão ao esplendor da fisionomia, quer dizer, o rosto enruga, as rugas aparecem, né? Sim. Que a briga do ser humano hoje é a questão das rugas, enfim, da sua estética. Da estética, porque hoje nós estamos vivendo nesse século XXI, nós estamos vivendo muito a questão do culto ao corpo. Então, muitas pessoas estão gastando fortunas para manter o seu corpo jovem. Porém, a velhice, ou a terceira idade, ela é certa. De uma forma ou de outra.
não adianta correr. Não adianta Não. correr. O senhor me fez lembrar de uma reportagem que eu vi de um documentário a respeito de algumas mulheres famosas, eu não lembro agora o nome, mas de mulheres que tinham lá seus 60, 70 anos, mas se eu olhasse para ela, é uma mulher de 30 anos. A A fisionomia. fisionomia, o corpo, mas uns 60 para 70 anos. Só que o Olhando pregador assim, Eclesiastes, ele ainda é uma fala, mulher nova, ele mas ainda não fala é. o seguinte, um detalhe aqui, ele ainda diz o seguinte, ele vai falar aqui sobre a questão da mente. É o que Sim, o Wesley disse, sim, a minha sim, a mente mente. está fraca. Pode ser que o corpo O está corpo ali, mas... esteja, entendeu, uma linguagem dando uma Aham. aperfeiçoada, uma estética, Sim. mas a mente, Através de cirurgias, a talvez, até mesmo mente do ela vai cuidado, mas a envelhecer, mente envelhece. não tem como dar Não tem uma como, não tem melhorada na mente Não nesse tem. sentido. Não tem. Porque para começar a aparecer as enfermidades, né, da Sim, idade, sim. né, da terceira idade, que uma delas é o Alzheimer, né? Se O esquecimento. tem muito- Exato. Porque o Wesley falou, Wesley. eu tenho meus esquecimentos, eu não tenho mais a lembrança de nomes, Sim. eu não tenho. Outro dia desse, essa semana fomos impactados assim, pelo Espírito Santo de Deus, a questão da terceira idade. E eu me recordo que foi na segunda-feira, eu estava assistindo um vídeo de uma senhora idosa, não sei se você chegou a receber, na rede social, e ela não conhecia a pessoa que estava perguntando, se me conhece, lembra meu nome, tal. Mas aí quando era o moço assim, e Jesus, quem é Jesus para a senhora? Eu vi Perguntou isso aí, a é o meu cidade, perguntou o Salvador. nome da pessoa, o nome da cidade, perguntou até o nome dela, quantos anos ela tinha, ela não sabia mais. Não Mas quando sabia. perguntou assim, e quem é Jesus para a senhora? A resposta daquela senhora foi fenomenal. Jesus é meu Salvador. Salvador. Aleluia. Então, somente Glória em a Deus. Cristo, somente em Deus, a gente pode ter uma terceira idade abençoada, né? Então, Muito voltando bom. ao pregador, ele fala dos guardas da casa, fala do homem forte, enfim, ele relata os que se tiverem aquela precisão de ler, observar melhor Eclesiastes 12, nós vamos tirar muitas lições e vamos atender ao primeiro versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, faz alguma coisa. Interessante que a terceira idade, ela é uma vida de colheita Sim, sim. das idades Das anteriores. idades, sim, perfeito. Tem uma frase perfeito. aqui, eu até gravei aqui, eu deixei aqui escrito, diz que a terceira idade, quando vivida nos planos de Deus, em resumo, é o patamar grandioso, prazeroso, tranquilo, liberto e autossuficiente, contém todas as outras idades. Tem todas as outras idades. Porque quem chegar à terceira idade é um bem-aventurado. Passou pela idade de criança, pela idade de pré-adolescente, adolescente, Sim. passou pela idade de jovem, passou pela idade de adulto, enfim, chegou à terceira idade. Tem experiência vaga, né? Tem Melhor, experiência larga, né? Para ensinar, para... E a Bíblia fala que as mulheres idosas... A Bíblia fala disso, Paulo fala disso. Que as mulheres idosas Ensinem. sejam idôneas para ensinar, Para ensinar as mais novas. Exatamente. As mais novas. Então, a terceira idade, eu posso dizer que é uma idade abençoada. Abençoada. Mesmo diante das suas limitações. Mesmo diante das suas limitações. Tendo, por Voltando- exemplo, esse exemplo que o senhor disse, né, dessa senhora, eu vi esse vídeo, de que mesmo diante desse problema de esquecimento, Jesus ela não esqueceu, significa que ela tem ainda contentamento. Mesmo ela tem contentamento no exatamente, Deus, no seu contentamento. Salvador. Glória a Deus. Outras limitações da terceira idade é a questão da psicológica, né? Salomão, ele discorre esse problema lá em 2 Samuel 19, 34, 37, que enfrentado na terceira idade, e fala, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for com peso,
e pereceu o apetite, porque o homem se vai e a sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Uhum. Eclesiastes 12:5 também dá uma reflexão nesse assunto, da questão das limitações psicológicas, né? Psicológicas. Limitações espirituais, Também. sofre, porque tem aqui, Deus também diz que a terceira idade não é sinônimo de improdutividade espiritual, pois quando são plantados na casa do Senhor, aí, lógico, Florescerão. a velhice vai produzir Na frutos. velhice ainda. Então, Salmo 92. infelizmente, irmão Josué, muitos idosos hoje, nossos idosos, até mesmo cristãos, já se contentam com a terceira idade e dizem: eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais, porque estou idoso, Sim. não posso fazer mais nada, não posso, enfim. Nós temos um exemplo de uma idosa que sempre está no nosso convívio, né? Convívio, a irmã Lídia, né? Uma idosa, Sim. mulher abençoada e que sempre tem um ensinamento para nós. Ela não se dá a questão da limitação espiritual. Sim. Se você ouvir irmã Lídia Fernandes, não me escapa a memória do seu nome, permita usar o seu nome em diante, né? Mas a gente vai compreender que é uma idosa abençoada e abençoadora. Perfeito. E a Bíblia diz no livro de Jó, né, que Deus vai atribuir aos idosos sabedoria e entendimento. Os idosos terão sabedoria e entendimento. Experiência. A experiência de vida fala muito. Sim. Eu fui um jovem que gostei muito de conversar desde a minha juventude. Eu gostava de conversar com os idosos. Eu ainda, meus 13, 14 anos, eu ajudava muito minha avó, a mãe de minha mãe, minha avó materna. E eu sempre a levava para a igreja, ali em Várzea Nova. E o que ocorre? Quando o pessoal idoso, quando caminha, quando tem aquela disposição para caminhar, eles querem chegar os primeiros na casa de Deus. Sim. Fazem questão Exatamente. de chegar antes, ou muitos chegam lá na congregação, tem idoso que chega antes do porteiro. Sim. Antes do porteiro. E a gente eu acompanhava ela, chegava cedo e eu ficava ouvindo histórias do Evangelho quando chegou na Paraíba. Olha só. Maravilha. E eu trago recordações de idosos que nos acompanhavam, irmã Antônia Mendonça. Inclusive, ela depois a gente veio a conhecer mais de perto, porque ela era a avó da minha esposa. Mas ela contava a história quando o Evangelho chegou na Paraíba, ela que perto de Espírito Santo, e entre o Espírito Santo e Mamanguape, nesse setor aqui, e o Evangelho foi muito massacrado, e ela contava experiências, né? Isso realmente alimenta a fé dos mais jovens. Sim. Então, terceira idade tem condição de ser uma terceira idade abençoada. Glória a Deus. Me fez lembrar do meu tempo lá na minha terra. Eu gostava muito de se assentar, de ouvir as histórias, muitas experiências. Muito bom mesmo. Meus amados irmãos, estamos com o programa Bíblia e a Família. E esse programa nós estamos falando sobre a terceira idade, à luz da Bíblia. O evangelista Enoque Ribeiro tem nos abençoado muito através dessas explicações. Nós estamos chegando na parte final da nossa programação, mas ainda queremos ouvir do nosso evangelista como viver uma terceira idade ainda frutificando, dando frutos excelentes. Como viver, à luz da Bíblia, evangelista Enoque Ribeiro, como viver a terceira idade de modo frutífero?
Irmão Josimar, o texto de Salmos 92, inclusive, ele é anônimo. Uhum. Ele é anônimo. Diz o seguinte, versículo 14 diz o seguinte: na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes. A Bíblia é a verdade. Então, se está escrito, é que isso quer dizer que tem idosos, ou tem condições do idoso na terceira idade, ou do homem, da mulher na terceira idade, produzir frutos. Como? O senhor perguntou como? Pode ser usado aí, ou pode ser desenvolvido. Os idosos fazem parte, por exemplo, de uma campanha evangelizadora. Sim, um exemplo. Nós me lembro de uma experiência agora, ali na congregação do Marcos Moura, na minha primeira gestão, que foi de 92 a 2000, nós tínhamos encontros de jovens, e sempre aos domingos, pela manhã, a gente fazia, ou à tarde, a gente fazia uma caminhada no bairro, fazia um dinamismo, sabe? Uma caminhada, um evangelismo em massa. Em massa, passando pelas ruas principais do bairro. E eu me lembro agora de uma irmã, não estou me recordando muito o seu nome, mas a sua feição está na minha mente aqui, tranquilo. O seu vigor. Nós saímos, se concentrávamos na congregação, nós rodeávamos o bairro, está em torno de 500 metros quadrados. Quer dizer, na sua caminhada dá quase 1,5 quilômetro mais ou menos, o trajeto que a gente fazia. E ela caminhava tranquila, eu estou falando do idoso. Sim. Ela caminhava num dinamismo, distribuindo folhetos, sabe, falando de Jesus, força, aquele vigor. E tem uma resposta para isso. Nós procuramos na Bíblia, até no Salmo 71, nós vamos ver Davi, ele pedindo, ele orando a Deus pelos dias da terceira idade. Então, no primeiro versículo, no versículo 1, 3, 5, 9 e 14 do Salmo 71, ele vai dizer o seguinte, que a sua terceira idade ia ser boa porque ele confiava em Deus. A confiança em Deus. Isso sendo alimentado desde os primeiros dias, né? Assim, desde a juventude. Desde a juventude, sim. Enfim, porque Davi foi uma vida, teve a sua vida pautada para Deus. Então, no versículo 1 diz: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. No versículo 3, sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente deste mandamento que me salva. Quer dizer, Deus deu um mandamento para ele que podia o salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. No versículo 5, ele diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então, a confiança em Deus é importantíssima para chegarmos e desfrutarmos a terceira idade. Davi, ele expressa que, é interessante, nas suas palavras, ele expressa o seu conhecimento do Deus a quem ele servia. Perfeito. E tinha certeza, tinha convicção de que jamais seria desamparado. Então ele busca. No versículo 14, no versículo 9, ele ora novamente, diz assim: não me rejeite no tempo da velhice, não me desampare quando for se acabando a minha força. No versículo 14 ele diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Esse é o primeiro ponto que a gente pode observar para termos uma velhice ou uma terceira idade abençoada.
frutífera, produzir frutos, confiando em Deus. Confiança em Deus. Muito bem. O segundo ponto é ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Sim. Nós vamos encontrar, eu até trouxe aqui o caso de Jó, capítulo 42, Jó 42, o versículo 17, ele já sentindo a sua velhice. Versículo 17, o texto diz assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. Esse farto de dias fala de uma vida abençoada, porque o contexto vai dizer que Deus lhe deu tudo em dobro. E uma das causas era, ele passou a orar pelos seus amigos. Então tem uma vida de oração, em comunhão com Deus. Davi no Salmo 71, ele diz, versículo 2, ele diz: livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me. Quer dizer, que uma comunhão, ele orando com comunhão. No versículo 4, quando ele fala, livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel. No versículo 12, ele cita: ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Quer dizer, podemos viver uma vida, a terceira idade, uma vida cheia, frutífera, confiando em Deus, orando, conversando com Deus, tendo uma comunhão com Deus. Terceiro ponto, procurar ter uma vida de gratidão. Vida de gratidão. Essa é também importantíssima. Muito importante. Porque ter uma vida de reclamação, de murmuração e de lamentação não vai mudar o quadro em nada. Nada. Só piora. Só piora. Só piora. Então, o melhor é ter uma vida de gratidão. Davi fala disso no Salmo 71, que é um salmo riquíssimo para quem está chegando à terceira idade e para quem está, quer dizer, para quem é jovem, porque vai se preparar para isso, para quem está chegando e também para o idoso, né? Tem muitos conselhos. No versículo 6, ele disse assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, Davi, ele contava, ele louvava a Deus, ele era grato a Deus. Ele era grato, ele tinha uma forma de gratidão, porque tinha vivido já muitos anos. Davi, nessa fase, nessa parte aqui, já não era aquele valente, aquele adolescente que brigou com Golias, já não era mais. Ele já tinha suas mãos marcadas, não é? Pelas lutas, pelas guerras, pelas pelejas com Saul e depois por si próprio, né? Então, a vida de gratidão. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, fala também, se não me escapa a memória, vai falar de Abraão. Deixa me ver aqui. Atos 13, 36. Diz assim, Atos 13, 36. Porque na verdade, Davi, fala de Davi, Abraão fala no outro contexto, na confiança também, que eu esqueci de frisar no início. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Então, Davi, ele teve a sua vida, mesmo chegando, já se aproximando da terceira idade, mas teve a sua vida de forma grata. Davi era grato a Deus. No versículo 18, versículo 7 do texto do Salmo 71, versículo 7, ele diz assim: eu sou como um prodígio para muitos,
mas tu és o meu refúgio forte. Quer dizer, muitas pessoas via ele como uma pessoa, como um prodígio, como uma pessoa fenomenal. Davi realmente, ele lutava, ele guerreava, ele era um homem disposto. Mas ele reconhecia que tudo que ele fazia era a bondade de Deus. Era a bondade de Deus. Perfeito. Era Deus usando ele naqueles dias para dar vitória a Israel. Perfeito. Versículo 15, versículo 7, nós lemos. Versículo 15, ele diz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia. Acho interessante essa parte aqui. Posto que não conheça o seu número. Foram tantas bênçãos que ele tinha recebido de Deus durante toda a sua vida, que ele disse que não pôde contar. Não tinha como contar. Então, ele era grato por isso. Então, terceira idade, estou sendo grato a Deus, porque está vivo, Muito bom. porque está vivenciando, e tem a esperança, como citamos aqui aquela frase, é uma idade que tem todas as idades. Sim. Todas as idades. Então, Davi, ele era grato. E o versículo 18 ainda fala: agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, Senhor, não me desampares. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros, frutificando na velhice. Quer dizer, mesmo idoso, mas fazendo algo. Davi tinha uma preocupação de anunciar a força do Senhor à geração e para os vindouros deixar aquilo que a gente chama de legado. Legado, perfeito. Então, se o idoso se preocupasse em ser grato, em confiar em Deus, como citamos aqui, confiar em Deus, em ter uma vida de oração e comunhão com Deus, em uma vida de gratidão a Deus, deixando um legado para as gerações vindouras, com certeza será uma vida, uma terceira idade bem vivida. E por último, tem uma vida de adoração. Adoração. O próprio Davi, no versículo 6 do Salmo 71, ele fala: por ti tenho sido sustentado desde o meu ventre, desde o ventre. Aí o versículo, a parte do versículo: o meu louvor será para ti constantemente. No versículo 8 ele repete, ele ora a Deus assim: encha a minha boca do teu louvor e da tua glória. Quando? Todos os dias. Que às vezes a gente encontra até mesmo cristãos, só porque está idoso, aí não quer mais cantar, não quer mais orar, já fiz, já não é mais para mim, enfim. Exatamente. Quando na terceira idade, sendo bem vivida nos projetos de Deus, poderemos dar muitos frutos. Versículo 23 e 24 do Salmo 71. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma tu me remiste. Versículo 24. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Então, irmão Josimar, aos olhos de Deus, o Criador do ser humano, a velhice não é uma maldição. Não é. A velhice não é uma maldição, nem tampouco um fardo, certo? Ou uma etapa a evitar a todo custo. Não, pelo contrário, a longevidade é uma bênção, quer dizer, é uma recompensa do Senhor aos seus servos. Por exemplo, Abraão viveu bem, teve uma boa idade, né? Gênesis 35, versículo 29. Gideão também viveu bem, por exemplos. Davi viveu bem. Jó, já citamos o caso dele, morreu farto de dias. E
Paulo também fala lá em Filemon, capítulo 9, melhor, versículo 9, né? Tem só um capítulo, né? Filemon, versículo 9. Deixa eu me vir aqui, Filemon, versículo 9, ele diz assim: todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, que também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Aí ele pede, faz um pedido a Filemão: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então Paulo, sendo idoso, mas ele tinha uma velhice produtiva, uma velhice que realmente buscou na velhice produzir, cumprindo-se nele a questão do Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. O Salmo 90 também que o senhor citou, não foi? O Salmo 90, versículo 12, 10 e 12, não é? O do 12 ele pede para que o Senhor lhe ensine a contar os dias. Mas o versículo 9 diz que todos os nossos dias vão passando, na tua indignação acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. Fala da duração da vida de um homem. Aí, versículo 11, ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aí, versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, que a nossa terceira idade, que a nossa velhice, seja para adorar a Deus. Confiando nas suas promessas. Em comunhão com Ele na oração, através da oração. Louvando e sendo grato. Adorando, sendo grato. Com certeza teremos aí uma vida, uma terceira idade frutífera na presença de Deus. Muito bem. A Bíblia diz que o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto e é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia. Terceira idade. Esse foi o assunto desta noite. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de ouvir a respeito disso, para que nós, quando chegarmos lá, e também para os nossos irmãos que já estão na terceira idade, possam entender essa etapa da vida, entender e crer que Deus tem promessas para essa etapa. Sim, foi dito aqui. Então é a confiança nessas promessas, a sua vida de devoção a Deus, em oração, em comunhão com Deus, tendo um coração agradecido, e também todos os dias louvando e adorando ao Senhor. São algumas alternativas para que possamos viver essa etapa da vida de maneira gloriosa, frutífera, glorificando a Deus. Evangelista Enoque Ribeiro, quero agradecer de todo o coração a sua presença, a sua disponibilidade para estar conosco, e querendo ouvir as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus por ter nos orientado a esse assunto, pois eu sei que é de suma importância para as nossas famílias. Como o senhor já frisou, que toda família tem um idoso. Toda família. Louva a Deus também pela sua vida. Amém. Pela vida do nosso pastor e minha esposa. Sim. Nós estamos crescendo juntos. Ainda estamos crescendo, né? Vai chegar nessa terceira idade. Em nome de Jesus. E termino essas minhas considerações dizendo que aos idosos, lembrem-se que
enquanto a juventude está escrevendo o primeiro livro, vocês já deleitam na enciclopédia. Muito bem. Então, quer dizer, a história já é muito mais longa. A experiência, os escritos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade e pedindo para você sempre se mantenha conectado conosco nesse canal. As programações deste canal, da nossa igreja, é uma bênção. Nós temos os cultos ao vivo na terça, no domingo, temos ao vivo também o círculo de oração na quinta-feira, temos o programa Kids para que as nossas crianças sejam alcançadas. Nós temos o programa Bíblia e a Família aqui, sempre trazendo um assunto diferenciado, à luz da Bíblia, porque é a Bíblia e a família. E nesta noite nós somos abençoados com esse tema da terceira idade. E acredito que você foi abençoado também. Queremos louvar a Deus. Vamos fazer esta oração. Finalizando, eu gostaria de pedir o evangelista Enoque Ribeiro para orar e nos abençoar neste momento. Querido Deus, Obrigado, aqui, Senhor, nós Jesus. estamos na Tua presença. E cremos, Senhor, que muitas vidas serão Em nome alcançadas de Jesus. com a Tua palavra. Em Te nome- louvamos pela Tua orientação, te louvamos, Senhor, Obrigado, Jesus. pelo Teu apoio, pela Tua graça derramada em nosso coração. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. E pedimos mais uma vez, em favor de cada pessoa Em nome de Jesus. que clicar, que se conectar, que assistir esse vídeo, e que a Tua bênção e que o Teu Em Espírito nome de Santo Jesus. possa, Senhor, ou vá de encontro a cada vida Em nome que de participar desta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e Família, querendo Deus.